Olá pessoal, tudo bem? Então vamos lá para mais uma aula. Hoje nós vamos estar falando aí sobre números primos e números compostos, ok? Então todo número natural diferente de zero, ele vai ser classificado em número primo ou número composto. Então qualquer número natural diferente de zero, ele vai ser considerado um número primo ou um número composto. Quando que ele vai ser um número primo? Então ele vai ser considerado um número primo quando ele possuir apenas dois divisores, ou seja, quando ele possuir o divisor 1 e ele mesmo. Todo número que só tiver dois divisores, 1 e ele mesmo, será considerado um número primo, ok? Então, para compreender um pouquinho melhor essa proposta, vamos analisar aqui os divisores dos 10 primeiros números naturais diferentes de zero. Divisor de 1. Então, o número 1, ele só tem um 1 como divisor. Então, como ele só tem o número 1 como divisor, ele vai ser considerado um número não primo. Ou seja, para ser primo tem que ter dois divisores. O número 1 só tem um divisor. O próximo número, o número 2. O número 2 ele é composto dos divisores 1 e 2. Então, eu consigo dividir o número 2 por 1 e por ele mesmo. Ou seja, ele tem exatamente dois divisores. Como ele tem dois divisores, ele também é considerado um número primo. Ele é considerado um número primo. O 3, ele é divisível por 1 e por ele mesmo também. Então, também vai ser considerado um número primo. 4. O número 4 ele é divisível por 1, ele é divisível por 2 e ele é divisível por ele mesmo. Ou seja, o número 4 possui 3 divisores. Como ele possui 3 divisores, ele deixou de ser um número primo. Ok? Número 5. O número 5 ele é divisível por 1 e por 5, ou seja, por 1 e por ele mesmo. Então, ele também vai ser considerado um número primo. Número 6. O 6 é divisível por 1, por 2, por 3 e por ele mesmo. Ou seja, possui 4 divisores. Como o número 6 possui 4 divisores, ele também vai ser considerado um número ele não vai ser considerado um número primo, ele vai ser considerado um número que nós vamos chamar, isso está um pouquinho mais à frente, de composto. Número 7. O número 7 é divisível por 1 e por ele mesmo, ou seja, só tem dois divisores. Se só tem dois divisores, número primo. Número 8 é divisível por 1, por 2, por 4 e por 8. Se eu dividir o 8 por qualquer um desses quatro números aqui, eu vou ter um resto zero. Se eu vou ter um resto zero, quer dizer que esses quatro números são divisores de 8. Ou seja, o 8 possui 4 divisores. Então, ele não vai ser um número primo. O 9. O número 9, ele possui os divisores 1, 3 e 9. Se eu dividir o 9 por 1, resto 0. 9 vezes 1, 9. Se eu dividir o 9 por 3, resto 0. 3 vezes 3, 9. Sobraria 0. Se eu dividir o 9 por 9, resto 1. 9 cabe uma vez dentro do 9. Ou seja, eu não vou ter aqui um número primo. A partir de agora eu vou ter novamente aqui um número que nós vamos chamar mais à frente de número composto. Número 10 é divisível por 1, por 2, por 5 e por 10. Como eu tenho um número divisível por 1, por 2, 5 e 10, ou seja, eu tenho 4 divisores, o 10 não vai ser considerado um número primo. E por último, o número 11. O número 11 ele é divisível por 1, e por 11, ou seja, por 1 e por ele mesmo. Como ele é divisível por 1 e por ele mesmo, ele vai ser considerado, então, um número primo. Então, todos esses números aí que estão em amarelos, vocês observam que todos eles possuem exatamente dois divisores. Então, todos eles são considerados números primos, ok? O número 3, conforme eu já comentei com vocês, ele é primo porque só possui os divisores 1 e 3, exatamente dois divisores, 1 e ele mesmo. Se eu pegar aqui agora o número 4, o número 4 ele possui como divisor 1, 2 e 4, ou seja, 3 divisores. Se ele possui 3 divisores, ele não pode ser considerado um número primo. Para ser considerado primo, conforme eu disse, vou repetir bastante para que isso possa ficar
bem dentro aí do nossa cabecinha, para que nós possamos desenvolver esse conhecimento, esse conceito, para depois poder aplicar. Então, o número primo só pode ter 2 divisores. O número 31. O número 31, vocês vão observar que eles possuem os divisores 1 e 31, ou seja, 1 e ele mesmo. Como ele possui apenas 1 e ele mesmo, eu vou ter aqui um número chamado número primo. Número 50. O número 50 ele possui 6 divisores. Como ele possui 6 divisores, ele vai ser chamado também de número primo, ok? Ou melhor, como 50 possui 6 divisores, ele não pode ser considerado um número primo, ele vai ser considerado um número composto, ok? Então é importante perceber que o número 1 não é considerado um número primo, porque ele é divisível apenas por ele mesmo. Então, para ser um número primo, ele tem que ser divisível por 1 e por ele mesmo. Tem que ter, no mínimo, 2 divisores. Se um número possui mais de 2 divisores, ou apenas um divisor, que é o caso do 1, ele não vai ser um número primo. Por outro lado, o número 2 é o único número primo que também é um número par. Então, não existe nenhum outro número primo que seja par. O único número primo par existente é o número 2. Algo muito interessante aqui nessa parte aqui da matéria, para que eu possa ajudá-los a resolver aí alguns exercícios e compreender melhor. Portanto, todos os demais números primos dessa sequência, no caso a sequência dos números primos, são consideradas infinitas, ok? Então, nós temos aqui todos os demais números primos dessa sequência numérica considerada infinita. Ou seja, os números primos também são infinitos. Serão obrigatoriamente ímpares. Ou seja, tirando o número 2, todos os demais números primos serão ímpares. E o que é interessante? Com exceção dos números 2 e 5, então tirando o número primo 2 e 5, todos os outros irão terminar nos algarismos 1, 3, 7 ou 9. Não existe nenhum outro número primo, sem ser o 2 e o 5, terminado em 2 ou terminado em 5. Por que não? Se terminar em 2 é par. Se é par, tem mais de 2 divisores. Se terminar em 5, pelo critério de divisibilidade do 5, vai ser divisível por 5. Então, ele vai ter, no mínimo, também 3 divisores. Ou seja, não pode ser um número primo. Aqui nós temos uma tabela com os 100 primeiros números. Ok? Então, nós vamos observar que os números que estão em vermelho são os números primos e os que estão aí na cor preta são os chamados aí números compostos. Observem algo muito interessante. Logo aqui, na coluna do 1, eu tenho o número 11, o 31, o 41, o 61 e o 71 como números primos. Já na coluna do 2, que seria o 2, o 12, 22, 32 até o 92, eu não tenho nenhum número primo além do 2. Por quê? O único número terminado em 2 que é primo é o próprio 2. Por quê? Porque não existe número par primo. Número 3 é primo. E outros números terminados em 3 também são primos. O 13, o 23, o 43, 53, 73 e 83. Todos esses números aqui são considerados números primos. 4, número par não é primo. E todo número terminado em algarismo par também não vai ser primo. Ou seja, nenhum número terminado em 4 vai ser primo. Aqui eu tenho o número 5. O 5 é primo, mas conforme eu disse no slide anterior, nenhum outro número sem ser o 5 terminado em 5 vai ser primo. 6 é par. Se 6 é par, todo número terminado com o algarismo 6 vai ser par. Logo, não é um número primo. O 7 é primo e existem outros números terminados em 7 que também vão ser considerados primos. 17, 37, 47, 67, 77, 87, 97, todos eles terminados em
7. E os que são primos são 17, 37, 47, 67 e 9, 7. Então, esses números aqui terminados em 7, de 2 algarismos, são primos. Já o 77 não, o 87 também não, 27 e 57 também não. Número 8 é um número par, logo, todo número terminado com algarismo é par também é par, ou seja, nenhum deles tem condição de ser primo. Número 9. Embora o número 9 não seja um número primo, ok? Os números terminados em 9, alguns deles podem ser primos, que é o caso do 19, 29, 59, 79 e 89. Ok? Esses números são números ímpares e primos, só possui 2 divisores. O 10 é um número par. Se é um número par, ele não é primo, porque o único número par primo que eu tenho é o 2. Logo, ele não é divisível, ele não tem apenas 2 divisores. Sempre vai ter muito mais de 2 divisores. 3 ou mais, logo, não vai ser um número primo. Espero que vocês estejam acompanhando, ok? Tentando fazer uma aula bem natural, como se fosse na sala de aula mesmo. É muito interessante vocês não assistirem a aula, é interessante vocês participarem dessa aula. De que forma? Parem o slide, parem a minha fala, tentem refletir o que eu estou falando, que depois pode estar enviando as dúvidas também, ok? Isso é muito importante. Não se aprende só com explicação, se aprende tirando as dúvidas. E como que eu posso tirar as dúvidas? Nesse caso de videoaula, a gente não está tendo um contato agora ao vivo, então o que vai ser interessante? Para a aula, volta, tenta anotar no seu caderno, isso vai ajudar muito, ok? Vamos falar agora um pouquinho aí sobre o que são os números compostos. Ou seja, todo número natural que não é um número primo, ou seja, todo número natural diferente de zero, que não é um número primo, é um número composto. Então, se ele é um número natural diferente de zero, se ele não é primo, logo ele vai ser composto. Assim, o conjunto dos números naturais, um elemento pode ser primo ou composto. Esse número nunca será ambos ao mesmo tempo e jamais nenhum dos dois. Então, todos os números naturais diferentes de zero, ou ele vai ser primo, ou ele vai ser composto. Ok? Tem como ser os dois ao mesmo tempo? Não. Isso não tem condição. Ok? Então, dando continuidade, um número é composto, ou melhor, o número será composto se tiver outros divisores além dele mesmo e da unidade. Um número composto pode ser decomposto como produto de outros fatores. O número 8 é composto porque seus divisores são 1, 2, 4 e 8. O número 24 é composto porque seus divisores são 1, 2, 3, 4, 6, 12 e 24. Então, o número 8, eu vou ter aí 4 divisores. E o número 24, nós vamos ter aí 2, 4, 6, 7 divisores, ok? Ou melhor, 6 divisores. O 1, o 2, o 3, o 4, o 6, o 12 e o próprio 24. Ou seja, ele também vai ser aí um número composto, assim como o 8. E o que é interessante? O número 8 pode ser expresso como produto de fatores primos. Como nós vimos lá em cima, decomposto em produto de outros fatores. Eu posso ter só fatores primos, como também pode ter fatores compostos. Exemplo, o 8. 8 vezes 1, 8. Eu estou escrevendo o número 8 como um produto de 8 vezes 1. Como poderia usar 2 vezes 4. E também posso usar só o número primo. Ó. Eu estou decompondo ele em fatores primos. O 2 é primo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Ou seja, eu tenho aqui um produto de fatores primos. O número 24, eu posso escrever ele na forma 1 vezes 24, como eu poderia escrever também como 2 vezes 12. Poderia escrever como 3 vezes 8. Tudo isso vai dar 24. E eu posso escrever ele aqui em produto de fatores primos, usando apenas os números primos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Ou seja, eu escrevi o número 24 com uma multiplicação de números primos. Ok? Vamos pegar aqui um exemplo. Classifique os números abaixo em primo ou composto.
justificando sua resposta. Número 102, ele é composto. Por que ele é um número composto? Como ele é par. Parou por aí. O único número par primo é o 2. Se você viu qualquer outro número par, ele não pode ser primo. Se não é primo, ele vai ser composto. Observem que o 102, por ser par, é divisível por 2. E se eu somar os algarismos, nós vamos ter aqui 1 mais 0, 0, mais 2, 3. E pelo critério de divisibilidade por 3, se a soma dos algarismos é divisível por 3, logo o número também é divisível por 3. Ou seja, nós vamos ter aí os divisores de 102, o 1, o 2, o 3, o 34, o 51 e o 102. Logo, nós vamos ter 6 divisores por 102. Então, ele acaba sendo aí um número composto. Próximo número, 103. Número 103, ele é ímpar, terminado em 3. Pode ser que ele seja primo, pode ser que ele seja composto. E aí, o que você acha? Pensa aí um pouquinho, para o vídeo e antes que eu continuar, tenta resolver isso. O número 103, então, ele vai ser um número primo, pois ele só é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, olha que interessante, é um número bem próximo de 102, é um número maior que 100, você vê que ele é primo. Não tem como eu conseguir dividir o 103 por um outro número que seja 1 e ele mesmo e que tenha resto 0. E por último, o 105. E aí, o 105 é um número primo ou é um número composto? Já cai na regrinha da divisibilidade por 5. Terminou em 5, é divisível por 5. Se é divisível por 5, logo ele vai ter mais de 2 divisores. Minimamente 1, um 5 e ele mesmo, mas vai ter mais. Então isso é muito importante. Se eu somar um 1 mais 5, 6. Ele também aqui é divisível por 3. Então, além de ser divisível por 1, ele é divisível por 3 e também é divisível por 5 por ele mesmo. Então, vamos observar aqui. Então, o 105, nós vamos ter que ele é um número composto, que torna divisível por 5. Então, ele é um número composto, e como ele é um número composto, como ele terminado em 5, ele é divisível por mais de 2 algarismos, ele vai ser um número composto. Então, ó, não é um número primo, pois termina... Ficou ao contrário aqui, ó. Não é um número primo. Vou só mostrar a frase para vocês aqui, que acho que na hora que eu colocar. Não é um número primo, vírgula, pois termina em 5. O que o torna um número divisível por 5. Okay? Então a frase, eu acho que inverteu aqui na hora que eu fui colocar para aparecer. Ó. Não é um número primo, pois termina em 5. O que o torna um número divisível por 5. Só que além do 5, ele também é divisível por 3. Ele também vai ser divisível por 7, por 5, 15, 21, 35 e 105. Ou seja, ele vai ter 3, 6, 8 divisores. Se ele possui 8 divisores, ele não é um número primo. Ele é um número composto. Então, nós vamos classificá-lo aí como um número composto. Aqui eu poderia estar colocando, ó, é um número composto, pois termina em 5. Ok? O que o torna divisível por 5 também. Poderia ser essa a justificativa. Espero ter ajudado vocês com essa aula. Qualquer dúvida podem estar perguntando no vídeo. Se eu puder, eu vou estar explicando para vocês. Ok? E lembre-se, assista a aula mais de uma vez. Assista a aula parando, lendo, anotando. Isso é muito importante para vocês. Boa aula e até a próxima aí, ok? Muito obrigado.